Alô, fazendeirada do Brasil! Esse meu grito aqui, Ricardo, às vezes ele é mais animado, mais empolgante. Quando eu tô com um cara que realmente tem figurinha para trocar, quando é o cara mesmo, eu fico mais animado. Hoje, todos os entrevistados que vêm aqui, eu dou muito valor e agradeço a todos que a gente convida. E você, eu tenho convidado há tanto tempo e você agora achou um jeito da gente poder falar aqui. É Ricardo Carneiro do Soledade, o Cenepol Soledade, né? Você é pioneiro da raça, você tem uma genética que todo mundo foi buscar e todo mundo vai buscar. Então, bom dia, tranquilo. Bom dia, Cruzara. É um prazer estar aqui com você, sabe disso. E realmente faltava tempo, é muito leilão, muita organização e é um privilégio. Eu tenho assistido, tenho acompanhado todo esse trabalho que você tem feito pela raça Cenepol e a cada dia que passa a gente tem visto que ela está se posicionando muito bem no mercado, com os criadores cada dia mais envolvidos nisso aí. E eu fico muito feliz de poder estar aqui e poder contribuir alguma coisa, que é a única coisa que eu tenho, talvez mais do que os outros, é um pouco mais de estrada, né? Então a gente conhece um pouco mais os buracos. Está mais longe, já começou mais cedo nisso, né? Essa história do Cenepol é muito bonita, ela vai lá na ilha de San Croix e tal. Que momento você embarca nessa história? Porque você é uma pessoa importante dentro da história, mas qual é o momento que você embarcou na história? Olha, a história que geralmente tem várias vertentes, né? A minha vertente, ela vem do Paraguai, porque na época ganadeira, o Dom Carlos era o proprietário da ganadeira e tinha um grande geneticista, que foi eleito o geneticista do século, que é o Rob Brown, que dava assistência para eles. E na época o Rob Brown falou para o Dom Carlos, existe uma raça no Caribe que está se posicionando muito bem, principalmente na região dos trópicos, na região equatorial, e eu acho que é a raça que vai fazer a diferença na pecuária do futuro. E sugeriu a ele que usasse o Cenepol. E o Dom Carlos, muito resistente, falou, não, eu não vou usar o Cenepol não, porque eu já estou com o Simbra, já estou com o Santa Gertrudes. E o Rob Brown deu para ele algumas doses de sêmen, que ele usou na Santa Gertrudes, que ele tinha, e o resultado, ele achou os bezerros muito pequenos, que não ia ter muito futuro. Soltou aquele num pasto mais no fundo da fazenda, sem muita estrutura, mais fraco, e para surpresa dele, na desmama, dos 15 mais pesados, 14 era filho de Cenepol. E aquilo ele ficou impressionado e pediu para o Rob Brown que fizesse um trabalho de acasalamento genético do que tinha de melhor no mundo, que ele queria investir na raça. E começaram, através do José Pereira, que é o filho dele também, começaram a fazer esse trabalho. O Rob Brown selecionou algumas doadoras e mandou os embriões para o Paraguai. Com esse acasalamento que foi feito, nasceram vários animais. No Paraguai, os animais, quando nasciam, as fêmeas tinham o nome de Arenas e os machos o nome de Sol. E você vê que hoje quem fez a história no Brasil são as Arenas. Então até a Arena 170 foi acasalamento feito pelo Rob Brown, geneticista do século. E os touros Sol 30, Sol 31 até os 150, 149 foram feitos também pelo Rob Brown. Então foram os touros que foram a base genética que construiu na América do Sul. O primeiro Cenepol que chegou na América do Sul foi através da ganadeira 63. O Dom Carlos achou interessante esse trabalho, ficou impressionado com os animais e falou para o filho dele, falou, o nosso mercado não é o Paraguai não, é o Brasil. Alugaram uma fazenda aqui em Uberaba, chamada Fazenda Santa Filomena, e começou a trazer esses animais. Foi onde eu encontrei com essa raça, porque eu tinha um trabalho no Pará de cruzamento. Eu comecei lá em 96 e encontrei isso, na época eu mexia com o Gerolando, e eu passei na fazenda Búfalo, que era do Beto, e o Beto já começava a fazer algumas transferências de embriões, e eu estava muito interessado em descobrir como é que funcionava isso. E cheguei, eram as 2 horas da tarde, uns 40 e tantos graus, nada no sol. O zebu na sombra, o povo na sombra. Tinha uns boi vermelhos sem cupim, deitado no sol, ruminando. Eu falei, essa raça é diferente, né? Aí perguntei pro Beto, que diabo é isso que eu não conheço? Santa Gertrudes? Ele falou, não, isso é um tal de Cenepol. Era o Sol 30, o Sol 31, eles vieram do Paraguai, ficaram de quarentena para poder ser aproveitado na alta genética. Esse foi o momento que você entrou na história do Cenepol. Eu conheci o Cenepol, né? E falei, na época, o Manuel Ávila, que foi o homem hoje, que é o diretor internacional da alta genética, que mais, para mim, é o papa do Cenepol hoje no mundo. Eu falei, Manuel, eu preciso desses bois para me levar isso para o Pará, porque pelo que eu vi, eles aguentam sol. Ele falou, não, cara, esses animais são para coletar sêmen aqui na alta. E nós vamos fazer um trabalho de
melhoramento lá no Pará para você. Eu falei, não, mas que melhoramento? Ele falou, não, vamos começar a inseminar. Eu falei, mas meu pessoal não sabe mexer com isso, é muito difícil isso para lá. Treinamos o pessoal, assumi o desafio. E por surpresa minha, Cruzara, o resultado foi fantástico. Eu comecei na minha bezerrada. A minha base do Pará era o blonde com Nelore, que eu queria um continental, levantar um pouco mais o cruzamento. E o cimental, que eu queria um pouco mais de leite. Então eu tinha carne do blonde, tinha o leite do cimental, fazia o meio sangue com Nelore. Nesse meio sangue eu comecei a usar o Senepol. O resultado foi fantástico porque eu comecei a ver uma desmama de 1 a 2 arroba a mais do que o meio sangue. E uma vantagem que eu achei muito interessante, que é uma característica do Senepol, nós falamos isso aqui antes, a fertilidade da mãe do Senepol. Quando eu fazia desmama, geralmente as mães, 70% a 80% delas estavam prenha. E isso me deixou um resultado interessante. Quando você compara, por exemplo, com a raça britânica, que é o Angus, numa vaca Nelore, você consegue desmamar o bezerro meio sangue no mesmo peso do Senepol. Só que a vaca Nelore, 30% só que está prenha, porque o Angus depende muito da mãe. Porque o bezerro arrebenta a vaca. É, a necessidade dele, porque ele é um animal, ele é um atleta, né? Eu acho que a gente fala que o Senepol, tanto dessas raças realmente ganhadoras de peso, são atletas. E o Senepol, eu percebi que com 2 meses ele começa a ruminar. Ele é muito precoce nisso aí. E a dependência dele da mãe é menor. Ricardo, até esse tempo que você usou aqui para explicar, foi um tempo maior, mas foi muito bom, porque você está me parecendo um pouco mineirinho, que trabalha meio quieto. Essa história, do jeito que você conta e do jeito que ela é a história real, eu não tinha ouvido antes. Fala você que não tinha ouvido antes, não é? Então, por isso que eu tenho insistido para que você venha aqui, tenha acompanhado seus leilões. Esse último leilão seu foi fantástico, o outro já tinha sido ainda até melhor, tal, mas está tudo dentro de um padrão de média muito boa. E o mesmo tempo que leva para criar um bezerro de qualquer raça, o mesmo dinheiro que se gasta, é o mesmo dinheiro, tudo o custo é igual. Não adianta você falar que é diferenciado. Pode ser que o sêmen seja mais caro e tal, mas você vende por 3 vezes mais no mercado. Então aí todo mundo fala assim, se eu não estou criando Senepol, eu estou andando para trás. Se vier uma avalanche muito grande de criadores de Senepol para a raça Senepol, atrapalha ou ajuda o Senepol? Não vamos esquecer raça. Nós temos que pensar o seguinte, nós trabalhamos com proteína vermelha. O mundo precisa da proteína vermelha. A hora que o bife está no prato, você não quer saber que raça que é. O Senepol é a ferramenta que vai melhorar essa proteína vermelha. Como? Se você for para analisar, Cruzara, a pecuária no Brasil hoje, ela é extrativista e primitiva. O sujeito larga o boi no pasto e está com 20 arroba, o preço está ruim, ele não mata, vai virando uma situação... Muitas vezes nem cuida direito do pasto. Não cuida. É extrativista, ele quer que o pasto nasça sozinho. E o boi faça milagre. Então, o que nós precisamos entender? A pecuária, ela vai ter que abrir um espaço para a agricultura, porque a agricultura é muito mais eficiente do que a pecuária. E toma espaço, né? E é necessário. Antigamente, o que se fazia? A agricultura ia na pecuária, nós entrávamos na mata. Hoje, não se mexe mais na mata. Então, nós temos que fazer o seguinte, a agricultura vai continuar sendo mais eficiente. Então, nós temos que pegar a nossa área de pecuária e dar 50% dela para a agricultura. Como nós vamos fazer isso? Usando o Senepol numa vacada comercial, numa vacada numa base, que o Nelore hoje é a base no Brasil, e trazendo essa pecuária para 20 meses. Então, com a metade da área, nós vamos ter a mesma produtividade. Isso é uma questão de tempo. Então, a pecuária vai mudar o jeito de ser praticada? Vai, porque hoje nós temos o frango integrado, o porco é uma pecuária, não. Nós vamos ter uma pecuária integrada. Nós vamos começar a trabalhar, nós estamos desenvolvendo um projeto muito interessante agora, que nós vamos trazer os criadores, que a gente chama de arenas, que é uma linhagem diferenciada, nós vamos trazer uma pecuária para 15 a 16 meses abate final. Esse vai acontecer. Porque se nós produzimos hoje uma linhagem que traz as matriarcas que a gente considera são diferenciadas, os machos também são. É fazer no boi o que fizeram no frango. Exatamente, a integração. No boi o que fizeram no porco, no suíno. Exatamente. E só vai ter futuro quem acredita nisso. É interessante esse trabalho. Eu tenho vizinhos no Pará que tem boi de 20 arroba. E eu falo, mas o senhor não vai matar? Ele falou, mas eu vou pôr 2 boi magro no lugar. Então esse é o conceito. Que você está falando, aquela frase, que eu acho que até é sua, que o futuro da pecuária brasileira passa pelo Senepol. Você que gosta de falar isso, né? O Senepol é a ferramenta da pecuária do futuro. Ela realmente é a porta de entrada da pecuária do futuro. Isso eu falo.
Fico até com vergonha de fazer certas perguntas que eu sempre fiz aqui em relação a Cenepal. É moda, é modismo? Não vou mais perguntar isso. Porque, eu falo assim, esse apresentador, esse cara que trabalha na pecuária, esse tal de Crosara, está por fora. Pergunta ainda nos dias de hoje se o Cenepal é moda. Não, é porque tem muita diferença. Existe, por exemplo, o selecionador e o aproveitador, em toda pecuária. Toda pecuária. Então, você tem isso no girolando, você tem isso no... O selecionador é aquele que está preocupado com a raça. E o aproveitador é aquele que quer tirar o máximo dela. Então, muita gente está entrando no Cenepal, isso é um negócio, vai ganhar dinheiro. Então, ele entra, ele não tem critério. Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Primeiro. Para aí. Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer ir. Isso é meio de que está flutuando, embarcado. Exatamente. O sujeito entra e fala assim, não, eu vou criar Cenepal. Aí eles contam para ele, não, tem um boi lá na ilha, assim, que é o Hércules 5480. O que esse é? Hoje, para você ter uma ideia, se você não fizer um estudo do que está acontecendo, o que é o caminho que você seguir, muitas vezes você vai usar a genética errada, e vai acontecer como aconteceu em muitas outras raças, vai sumindo. Deixa eu chamar o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar mais do ser humano que está por trás do Cenepal, desse sucesso do Cenepal. Você esteve na presidência da associação, foi um ícone, a gente sabe disso, precisou entrar meio mão de ferro lá. Se eu estiver errado, você me corrige daqui a pouco. E depois aí você entrega para o Gilmar Godard e aí começa... todo mundo a se juntar, tem as linhagens, tem as diferenças, tem os criatórios. Você, por exemplo, trabalha arenas. Tem um cara, estão me chamando no comercial, estão me apertando no comercial, o Sebastião Pires, ele fala só em arenas. E ele vai fazer dia 21 de outubro um encontro lá, e ele frequenta muito aqui o programa, o Crosara, o Arenas, o Crosara, o Ricardo Carneiro. Eu falei, o Ricardo é gente boa. Contei para ele que você viria. Daqui a pouco a gente comenta sobre quem está por trás do Cenepal, tá bom? Campo Grande, ande! Tá bom, tô de volta. Tô de volta aqui, ô Ricardo. É que não tem problema, Ricardo. A gente vai e volta no comercial, o assunto é o mesmo. O que a gente conversa no intervalo, a gente conversa no programa. É cristalino. Eu acho que isso também faz muito o seu jeito, né? Você até deve pagar um preço por ser um pouco franco, ou você não é um pouco franco, um pouco direto, quando você há muita clareza nos seus negócios, por exemplo, a gente percebe isso e tal. Paga-se um preço também por esse sistema, né? Não, é muito relativo, porque depois que você chega numa certa idade, você começa a escolher com quem você anda também, né, Crosara? Porque se você começar a andar com pessoas que às vezes não estão comungando do mesmo ideal, eu te falei, existem selecionadores, existem aproveitadores. Então, quando você encontra um grupo de selecionadores, pessoas que estão buscando o bem de todos, o bem da raça, e a gente precisa realmente estar focado. Eu te falei, se você não sabe para onde você vai, para que você vai entrar numa raça dessa? A gente tem que pensar o seguinte, no Brasil, aqui se planeja em 1 ano, constrói em 9. No Japão, se planeja em 9, constrói em 1. Então, ou o pessoal está entrando no Cenepal sem planejamento. Por que você está entrando no Cenepal? Porque é uma raça boa, que tem futuro. Qual o futuro? Analisa onde você vai se posicionar, o que é o mercado que nós queremos chegar, quem são os seus concorrentes. Então, o Cenepal não é concorrente do Cenepal. O nosso concorrente é o boi de boiada. É aquele boi que muitas vezes está fazendo um desserviço para a pecuária. Então, nós estamos tentando melhorar. Nós somos um conjunto, nós somos produtores de carne, de proteína vermelha. Esse é o objetivo. Então, esse negócio de você falar que escuta, às vezes o pessoal... ninguém joga pedra em laranja podre. Né? Então, isso é normal mesmo. A gente tem isso aí como... Não escuto falar mal de você, não. Eu só acho que você é meio... Ninguém ousa falar mal, ainda mais dentro do Cenepal. É uma observação minha, eu te acho meio francão para falar as coisas. É uma necessidade. Meio sincero, não é? Não, até você perguntou, foi na época que você foi meio duro. É até uma necessidade de sobrevivência, né, Crosara? Quando nós pegamos essa associação, a associação estava quebrada, não tinha identidade. Tinha um grupo que administrava a associação, inclusive tinha alguns criadores que estão hoje conosco até hoje. Na época falou, qual que é o cheque que nós temos que fazer para pagar a conta da associação? Então, na época, era necessário se ter uma disciplina, porque eu estava trabalhando com quem
acabou com a associação. Ainda bem que você tinha know-how, né? Porque você tinha vindo de várias diretorias da Girolando, né? Eu fiquei 20 anos no Girolando, eu sempre mexi com empresa, né, em Uberlândia, então sempre fui... Você teve uma noção de gestão? De gestão, mas na época não tinha como muito conversar. Não. Esse negócio de democracia é muito bom, mas quando está tudo estabilizado. Quando você está devendo, você tem um déficit enorme, você tem poucos criadores e você não sabe onde buscar, ou você bota a direção certa e vai ali, independente de quem está com você ou não, então a gente cria muito inimigo. Nessa filosofia de escolher com quem anda, como é que você optou por andar com Gilmar Godard? Porque foi mais ou menos assim, ele substituiu você, né? Gilmar é um grande companheiro, é uma pessoa que eu admiro muito e que veio na raça na época, quando eu assumi a segunda gestão, foi fundamental. E quando eu percebi que a associação já estava mais ou menos começando a pegar o trilho, precisava de uma pessoa como ele. E eu falo, o Gilmar entrou na raça, foi lá em casa, estava entrando no Brahma, eu falei, não, Gilmar, vem cá, tem uma raça interessante. Cedi para ele alguns animais interessantes, são ícones. Não vai para o branco, não, vem para o vermelho. Vem para o vermelho, e ele sabe que realmente foi fundamental essa decisão com ele aí. E foi talvez até o melhor presidente que a associação teve, porque ele conseguiu dar acabamento a tudo que precisava, ele deixou a associação numa situação que eu gostaria de ter deixado, mas não tive condições para isso, porque a época era outra, mas a gente tentou fazer um alicerce bem feito, e ele me ajudou a fazer esse alicerce na época, o Itamar também, são pessoas que a gente tem uma consideração e uma gratidão muito grande. Nossa, estava falando que dia 21 vai ter um evento lá em Santa Salete. Santa Salete. Sebastião Pires. O Sebastião é uma figuraça, né? É um grande companheiro, é um cara muito, muito sincero também, né? É. E ele está fazendo um trabalho muito interessante. O Sebastião é um grande amigo nosso e cada dia que passa ele está fazendo marcando espaço ali. Né? Certo. Fiz um negocinho com o Sebastião e ele vai me pagar com um produto da empresa dele que ele tem em Jundiaí. Eu não sei que empresa que é, certo? Mas ele vai me mandar o produto. E eu também não quero saber, porque produto é produto, né? Eu não sei que natureza que é. Eu te aconselho não fazer esse negócio com ele não, que não é bom para você. O Sebastião tem uma história interessante, ele mexe com funerária, né? E ele tinha, eu não sei se ele te contou essa história, e ele tinha levar um corpo para a Bahia. Ah, meu Deus. E foi no carro funerário, e na volta ele resolveu passar numa fazenda minha lá em Pameri. Ó. E chegou com esse carro funerário lá, era mais ou menos meio-dia, não achou ninguém na frente, todo mundo escondeu, não sabia o que estava acontecendo. Ele conta essa história, demoraram umas 2 horas para o pessoal chegar e perguntar o que ele queria, porque não estava entendendo nada. Ele num carro funerário foi conhecer o Senepol lá no Goiás. Ele é muito interessante, é uma figura. Criadores de raça, mas muita raça. O Brasil é o celeiro da raça Senepol, com o maior rebanho do mundo. Magnitude comprovada pela presença da raça. Qualidade que proporciona o aprimoramento da pecuária de corte. Rentabilidade que supera expectativas. O mérito é dos criadores e a oportunidade dos investidores. Senepol é assim, simples e lucrativo. Estou de volta aqui com o Ricardo Carneiro. Ricardo, tão bom conversar com você que o tempo passou e o programa já vai acabar, né? E o canal do Boi, o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, tem uma satisfação muito grande com parceiros como você, né? Você tem realizado os seus leilões, né? E com absoluto sucesso e parte desse trabalho criterioso que você faz de seleção. E por isso que também, toda vez que você realiza um leilão aqui no canal do Boi, a gente tem a recomendação de divulgar muito, porque o seu trabalho é bom e você é um cara sério. Isso é muito bom, esse tipo de convivência. É lógico, o canal é fundamental. Eu acho que ele foi um dos pioneiros na época, ele apoiou muito o Senepol, nós fizemos grandes eventos e tem mudado o conceito hoje, né, Cruzari? E ele está modernizando a cada dia. O que a gente percebe no canal é que tá, cada dia que passa, está falando a linguagem do produtor, trazendo alguns projetos novos, porque o futuro realmente está no resultado. E ele tem mudado e tem conseguido esse resultado, atender melhor o produtor. A gente fica muito feliz de ter contato com ele na época que a gente precisava, né? Tá certo. Agora, você não já tirou leite e não tira mais? Não tiro, não. Eu fui 20 anos diretor do Girolando, né?
Sou da época do Procruza, eu não sei se você lembra do Tiveron, a turma toda, eu sou da época do Procruza. Então eu sou bem antigo, então já estou muitos anos, né? A estrada para mim já é bem conhecida. Fixou a Girolando como raça. Antes do Girolando foi o Procruza, então foi onde começou o Girolando tudo. E a gente vem trabalhando, sabe, Cosara? O pessoal fala assim, mas seu leilão é um sucesso, mas o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então a gente sabe que é trabalho primeiro. E a gente conseguiu, com esse projeto nosso da... Você tem umas frases de efeito, você falou agora mesmo do vento, é o quê? Não existe ventos favoráveis para quem não sabe onde quer chegar. Não existe ventos favoráveis para quem não sabe onde chegar. Agora você falou que trabalhos, o único lugar que trabalho... o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque por ordem alfabética ele vem antes. Então o pessoal fala, foi um leilão diferente. Eu teve até uma pessoa que falou assim, olha, mas eu dormi com a realidade e acordei com outra realidade. Que nós tínhamos tido um leilão antes que deu média um pouco inferior e nós tivemos uma arena logo em seguida. O pessoal não entende, talvez, porque realmente são consequência, o sucesso é o resultado desse trabalho. E o Arenas nada mais procure entender um pouquinho mais sobre criação, sobre genética, porque existem hoje grandes criadores, do Nelore principalmente, que têm essa mesma filosofia de trabalho, que é uma filosofia de você trabalhar linhagens. Você pega um Lengruber hoje, ele trabalhou essa linhagem. Nós tivemos a felicidade de ter as duas maiores matriarcas na nossa mão. Em cima dela, essas matriarcas deram mais de 30 filhos, netos e bisnetos em Central. Então isso aí, elas já são comprovadas. Em cima delas, nós estamos trabalhando nesse trabalho Arenas. Deixa eu chamar um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta praticamente para um aperto de mão, para agradecimento da sua participação aqui, que foi assim, marcante. Campo Grande. O programa Zebu para o Mundo hoje entrevistou o Ricardo Carneiro, que é lá do Cenepol Soledade, né? E que está na história do Cenepol. Quem assistiu ao programa, esse programa fica linkado no YouTube. Quem quiser o link para repetir, muita gente vai querer ouvir o que você disse aqui. Você deu um enfoque muito bacana na história do Cenepol, mostrando que você é um dos grandes nomes do Cenepol. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Cosara. Eu sou de uma família que eu sou a 5ª geração, né? A Soledade é de 1880, meu neto hoje é a 7ª. Então nós temos um compromisso com o futuro. Nós pegamos o passado, estamos trabalhando esse presente e pensando no futuro. E a ideia é essa aí. E no nosso site, Cenepol da Soledade, tem a história da Soledade. Se você ainda não assistiu, está à disposição, cenepoldasoledade.com.br. Vai ser um prazer. E eu que agradeço. E o futuro da pecuária brasileira passa pelo Cenepol. A porta de entrada da pecuária do futuro passa pelo Cenepol. Sabe tudo esse cara. Um abraço, Zebu para o Mundo, sempre aqui feito no estúdio do canal do Boi, aqui no Parque Fernando Costa, para o Brasil inteiro. Até a próxima.